Você sabia que são as crenças e não a falta de prática que leva as pessoas a não ter resultado? Eu sou o Lê Moraes e eu vou contar para você um segredo que eu descobri desenvolvendo grandes empresários a terem grandes resultados. E eu vou falar uma coisa para você, surpreendentemente, no final, eu vou mostrar algo que pode estar acontecendo com você e você nem sabe. Vamos lá. Eu já atendi muitos empresários e o que eu percebi é que todos eles, por ser seres humanos, é claro, tá? Têm crenças. E são essas crenças e não a prática que conduz as pessoas a terem resultados significativos. Para você entender mais sobre as crenças, eu vou fazer o seguinte. Imagina que os óculos são as crenças. Olha só, óculos Ray-Ban, né? Vamos colocar aqui, tá? Curte bastante aí, porque vai que a Ray-Ban depois quer me patrocinar. Então, uma vez que você coloca um óculos escuro, tudo o que a gente vê muda de cor e passa a ser verdadeiro. É isso que as crenças fazem com a gente. Por exemplo, se você acredita, ou tem algumas crenças que estão envolvidas com relação ao medo, portanto, tudo que você vai ver, a partir dessa crença, ela envolve o medo. Agora imagina que as pessoas têm uma crença de medo, têm uma crença limitante com relação às suas capacidades, têm uma crença de não merecimento, e ela vai colocando. Isso atrapalha as pessoas a ver a realidade. E muitas vezes, talvez a grande maioria das vezes, as pessoas não percebem quais são as crenças que conduzem elas a terem resultados ou não ter resultado. Olha só, eu vou citar para você uma série de exemplos de muitos empresários, de muitos líderes que eu já atendi, que pode ser talvez uma das suas crenças. Por exemplo, houve um empresário, ele tem uma relação muito forte, tá, com a fé dele, e ele dizia o seguinte, né, acontecia uma coisa errada, uma coisa ruim, duas coisas ruins, três ruins. Ele foi me contar a história de vida dele e ele começou a contar somente coisas ruins que aconteceram. Ele faliu, uma pessoa roubou ele na empresa dele. Ele foi contando uma série de coisas, né? No final eu estava esperando ele dizer algo bem negativo. E quando ele terminou, ele disse o seguinte, olha, tudo isso que está acontecendo é porque Deus está me provando para que eu seja uma pessoa de grande sucesso. Caramba, que lição de vida. Porque essa crença dele modificou a vida dele. Ele passou por tantas frustrações, por tantas coisas desagradáveis, que era suficiente para ele desistir. E se ele fosse trabalhar para qualquer outra pessoa, com toda certeza, pela competência técnica dele, ele teria salários gigantescos. Contudo, a crença dele conduzia ele para continuar com a empresa. E, de fato, ele passou a ter grandes resultados. Agora, vamos imaginar um outro cenário. Imagina que ele conta para mim a mesma história. E a conclusão dele, que está ligada às crenças dele, a maneira como ele vê o mundo, vai dizer o seguinte, deu uma vez errado, duas vezes errado, três vezes, deu tudo errado na minha vida. Isso quer dizer que eu não sou uma pessoa boa. Isso quer dizer que nada dá certo para mim. Isso quer dizer que isso não é para mim. Tá? São crenças. E eu posso escolher as crenças que eu quiser, tá? Isso é bem controverso. Depois um dia, se vocês quiserem achar interessante a gente aprofundar sobre a questão das crenças, coloca aqui no comentário, tá? Quais crenças você acha interessante a gente trabalhar qualquer dia e conforme a quantidade de comentários, eu vou trazer mais temas relacionados às crenças, tá bom? Então vamos seguindo lá. Já atendi também outras pessoas, por exemplo, uma determinada mulher, que ela acreditava que nem o marido nem os filhos amavam ela. E o que acontecia? Tudo que o filho e o marido e outras pessoas faziam, ela ia direto para a conclusão que tinha ligação com a crença dela. Ninguém gosta de mim. E é claro, né, o clássico que todo mundo vê por aí, aquela crença de não merecimento. Se não deu certo é porque eu não mereço. Não, eu não vou me esforçar mais porque senão eu vou ganhar mais e eu não mereço ganhar mais. Então eu já percebi muitas pessoas. Olha só que curioso. Certa vez uma líder de uma grande empresa estava trabalhando, ela sabe bem das suas competências, sabe muito bem das suas competências, mas bateu nela uma crença ligada a não merecimento, né? É como se ela colocasse um óculos e esse óculos olhasse para todos os lados, dizendo para ela o seguinte, eu não mereço isso. Então, sempre que tinha uma grande oportunidade para que ela crescesse, para que ela desenvolvesse, para que ela tivesse uma promoção, tá?
ela fazia alguma coisa e sabotava aquele crescimento. Não, eu não sou boa o suficiente. Né? Ela ia ser promovida, ela pediu que outro colega fosse promovido. É claro que ele era bom, mas ela era muito melhor. Ela pediu para promover outro colega no lugar dela. Apareceu um outro cargo de chefiar bem acima dela. Ela foi convidada também, perguntaram se ela é interessada pela crença de não merecimento. Ela colocou aquele óculos, não mereço. Então todas as coisas que ela olhava era de não merecimento. Tá, e o que isso tem a ver com o resultado? Essas crenças não são as práticas, tá? São as crenças que elas guiam o comportamento. E é uma coisa controversa que ninguém, eu tenho certeza, ninguém nunca falou isso para você. Tem muitas pessoas que vai dizer o seguinte: não, para você ter um bom resultado é prática, é fazer, é fazer, é fazer. Esse é um grande erro que as pessoas têm. Porque o fazer, ele é movido por aquilo que você acredita na sua cabeça. Se você acredita que você não merece, o corpo, ele não faz. E quando você entende esse grande erro, você vai ver que esse grande erro está muito presente nas empresas, principalmente, tá? Esse grande erro de dizer, não, é prática, tem que fazer. Não, são as crenças, aquilo que você acredita. Se você não acredita que vai fazer alguma coisa, o seu corpo não tem força suficiente para fazer. Olha só o que aconteceu. Certa vez numa palestra, né, tinha ali centenas de pessoas, estava ministrando a palestra e algo incomum aconteceu. Uma mulher, lá atrás, no fundo da palestra, levantou a mão. Normalmente eu não dou a palavra assim, mas como ela ficou insistente com a mão levantada e algumas pessoas estavam percebendo, então eu interrompi o que eu estava falando e fui ouvi-la. Né? E ela perguntou, ela disse o seguinte, não estou entendendo o que você está falando. Aí eu perguntei para ela o que ela fazia da vida, ela me disse que era contadora, né, trabalhava como funcionária em uma empresa, né, e eu estava tratando exatamente do tema de crenças. Né, e ela novamente, olha, eu não entendi o que você está dizendo. E o que eu tinha dito, né, o que estava escrito num dos slides era o seguinte, quando a sua mente não acredita, o seu corpo não tem força. Esse era o que estava escrito ali, ela disse que não tinha entendido. Eu falei assim para ela, então eu vou te explicar de uma maneira que você entende. Né? Como ela era da área contábil, eu fiz a seguinte pergunta para ela, você acredita que você pode ser uma grande escritora da área contábil? Você acredita que você pode ser uma das maiores referências em contabilidade do Brasil? Você acredita de alguma forma que você será uma grande congressista, uma grande consultora, talvez uma das maiores consultoras, uma das maiores escritoras de contabilidade no Brasil? E categoricamente ela respondeu, não. Então diz para ela, portanto, se você não acredita, se não faz parte do seu mundo de crenças, você não vai sentar a bunda na cadeira para escrever nenhum livro. Você não vai se esforçar de fazer contato com ninguém. Você não vai se esforçar para fazer palestras, para fazer cursos, para levar o seu conteúdo, o seu conhecimento para as pessoas. Portanto, se você não acredita, se a sua mente não acredita, o seu sistema de crenças não permite que você veja isso, o seu corpo não acompanha. E quando você entende isso, é fundamental para a sua vida. Aí lembra aquelas pessoas que eu falei que dizem, não, é prática, tem que fazer. Pois é, tá aí um grande motivo para você encaminhar esse vídeo para ela. Compartilha esse vídeo para ela entender que são as crenças que dominam a prática. São as crenças que ela impulsiona o comportamento. E quando a gente não entende isso, a gente fica dando um murro em ponta de faca. A gente não cresce, a gente não desenvolve, porque a gente tem que ir lá em algumas raízes. E nessa aqui que eu estou dizendo são as crenças. Tá? E o que eu aprendi com as crenças até hoje? Nós temos crenças e vamos ter sempre crenças. Quando nos tornamos amigos das nossas crenças, ou seja, eu entendo por que minha crença de não merecimento ela existe, eu entendo por que minha crença de não capacidade ela existe, por que minha crença que está ligada à pobreza ou até mesmo prosperidade existe. Então, quando eu entendo as minhas crenças, eu me torno amigo dessas minhas crenças, é muito mais fácil para eu mudar meu comportamento e, portanto, o resultado. São as crenças que elas proporcionam os resultados. Principalmente da crença negativa que a gente tem que se tornar amigo. Porque as crenças, querendo ou não, elas todas têm algo positivo para a gente. Tá? Ela tem algo positivo para a gente. Quer ver uma história? Uma pessoa que tinha uma crença de não merecimento, eu fui investigar, junto com ela, é claro que ela me permitiu, né? E ela dizia o seguinte, não,
a mãe dela dizia algo para ela: não, minha filha, não fica sonhando com coisas grandes demais, porque você pode se decepcionar. E isso foi fundamental para ela criar uma crença de não merecimento. Eu não posso ganhar grandes coisas, porque senão eu vou me decepcionar. A crença é ruim? Não, lá no fundo, a crença está protegendo ela de uma grande decepção. Só que isso ela aprendeu no momento em que ela não tinha maturidade, era criança, não tinha raciocínio. No momento da vida dela, que está em pleno crescimento profissional, fala, poxa, esse é o momento dela crescer e arrebentar, porque de fato ela é muito boa, muito inteligente e competente. Só que a crença estava impedindo. E aí quando você se torna amigo da crença, no sentido assim, a crença, eu entendi o que você está trazendo de bacana para mim, que bacana que você está me protegendo, só que é o seguinte, vamos colocar as cartas na mesa. Isso aqui que você está fazendo, de me proteger, pode continuar protegendo, só que eu preciso de proteção em outras coisas. Que tal você me proteger da pobreza agora? Você não precisa acabar com a crença, enfrentar a crença, bater na crença. Seja amiga dela, fala assim, crença, vamos fazer o seguinte, que tal você trabalhar agora em outro departamento? Ao invés de você tirar minha promoção para me defender, me tira da pobreza, me tira da ignorância. Já que você quer me proteger, tem outras coisas piores para me proteger. Uma vez que você se torna amigo assim dessas crenças, entendendo bem elas, sendo honesto, talvez até carinhoso com ela, nosso comportamento muda com muita facilidade. E se isso trouxe para você um grande aprendizado, eu convido você a fazer isso, curta tudo, tá? Compartilha com alguém que você acha que vai ajudar também. Comente, coloque o seu comentário, quais são as crenças que você já enfrentou ou está enfrentando. Conta a sua história sobre as suas crenças, como você entendeu, superou crenças limitantes e você conseguiu um excelente resultado. Eu vou ficar muito contente de te ouvir, tá? E mais uma vez, clica lá no sininho, porque todas as vezes que a gente tiver aqui um vídeo novo, você vai ser avisado imediatamente, tá bom? E aguardo você no próximo vídeo.